Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre as guerras do Iraque. Pessoal, após a Revolução Islâmica no Irã, o Khomeini, que é o Ayatollah Khomeini, ele ficou no poder durante 10 anos e acirrou ainda mais os ânimos entre Irã e as potências ocidentais, levando os Estados Unidos a apoiarem o Iraque e seu ditador, o líder muçulmano sunita Saddam Hussein, tá, em uma guerra contra o Irã. Pessoal, esse evento, da Revolução Islâmica no Irã, ele desencadeou alguns conflitos, porque as potências ocidentais, elas saíram de dentro do Irã, porque antigamente, como eu falei para vocês, o Irã, ele era aliado, os Estados Unidos era aliado do Irã, e o Reino Unido também, porque o Irã, ele era colônia do Reino Unido. Então, o que aconteceu dentro do Irã, essa revolução, foi quando o povo iraniano, eles retiraram a monarquia do poder para instalar um poder teocrático. O que seria esse poder teocrático? Que o líder político seria o mesmo líder religioso. Então, no Irã, voltou aquelas leis antigas do islamismo. O Irã, como eu falei para vocês, ele era de maioria, a maioria dos iranianos era xiita. Os xiitas, eles são aquela corrente de pensamento que usa as leis do islamismo de forma mais literal. Então, tudo dentro do Irã mudou. Então, antes o Irã ele era uma monarquia e ele era governado pelo Shah Reza Pahlavi, e aí o povo não aguentava mais o governo de Shah Reza Pahlavi, porque os iranianos eles alegavam que o Shah Reza Pahlavi estava ficando muito ocidental, que ele não estava cuidando do interesse do povo iraniano. E aí houve uma tomada de poder, eles derrubaram a monarquia e instalaram esse governo teocrático, que o líder era o Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França. Então, o Ayatollah Khomeini volta para o Irã e assume o poder. Então, o líder religioso do Irã era o mesmo líder político, em uma só pessoa. Então, o Irã, por isso que fala, Revolução Islâmica no Irã, porque esse líder político e religioso, ele fez com que as leis no Irã, as leis civis, ficassem sendo as leis religiosas também. Então, juntou a religião com a política. E isso foi essa revolução. Então, eles voltaram, aquelas leis dos textos sagrados do profeta Maomé, que fundou, a religião islâmica e que, descreveu várias leis, enfim. E eles, literalmente, colocaram essas leis no país. Então, o Irã, ele se tornou um país, que tinha algumas regras religiosas misturadas com as regras civis. Tudo que era ocidental foi retirado de dentro do Irã. Cinemas foram fechados, não podia passar filmes ocidentais, as mulheres tiveram que cobrir o cabelo em locais públicos, as universidades foram fechadas por um longo tempo. Os Estados Unidos e o Reino Unido saíram de dentro do Irã, a embaixada dos Estados Unidos foi tomada dentro do Irã. Então, foi um momento de revolução mesmo, de mudança, tá? Na configuração dentro do Irã. Então, o mesmo líder, como eu falei para vocês, religioso, era o líder político. Então, o Ayatollah Khomeini, ele que governava o país, depois da Revolução Islâmica liderada pelo povo. Então, o povo queria essa volta dos costumes tradicionais do islamismo. E aí, gente, os outros países, da região ali, do Oriente Médio, eles ficaram preocupados que a mesma coisa acontecesse no país deles, tá? Então, o Iraque, ali, a Arábia Saudita, o Kuwait, enfim, esses países ali da parte do Oriente Médio, como vocês viram na aula, a maior parte deles é sunita. E uma minoria, 90% da população é
sunita e 10% só é xiita. Então, o Irã, a maior parte da população lá era xiita. Então, por isso que voltou, né, esse sentido mais literal das leis islâmicas. E aí, como os Estados Unidos e o Reino Unido foram tirados de dentro do Irã, os Estados Unidos agora começou a apoiar o Iraque. Né? O Iraque serviu como base de apoio, tá, dos Estados Unidos na parte ali do Oriente Médio, embora os Estados Unidos também, né, seja aliado da Arábia Saudita. Até hoje, os Estados Unidos é aliado da Arábia Saudita. Mas, naquela época, os Estados Unidos apoiou o Iraque, tá? Tanto é, gente, que nessa guerra entre Irã e Iraque, os Estados Unidos e outros países, né, como França e Reino Unido, eles forneceram armamentos e treinamento militar para o exército iraquiano, tá? Para combater aí, né, o exército do Irã. E aí, o que aconteceu, gente? Resumindo, o conflito durou 8 anos. Foi de 1980 a 1988. Resumindo mais uma vez, nenhum dos dois países, tá, mostrou soberania um sobre o outro. Então, ficou em um impasse essa guerra. Nenhum dos dois ganhou. O que aconteceu foi que prejudicou, né, causou aí milhares de mortos esses conflitos, né, durante aí os 8 anos, milhares de mortos, né, provocou uma alta global aí no preço do petróleo, prejudicou, né, ambos os países, tá? As fronteiras, né, continuaram as mesmas, porque o Iraque ele também invadiu o Irã por causa de umas terras ali entre as fronteiras, tá? Porque o Iraque ele queria as terras porque eram terras férteis, porque fazia parte ali, né, de uma região de nascente hidrográfica. Então, um dos motivos também, né, foi devido a isso, o ataque aí do Iraque no Irã também foi em questão aí de expansão territorial. Resumindo, pessoal, essa guerra entre Irã e Iraque, ela foi apoiada por esses países ocidentais, foi também questões políticas, porque os Estados Unidos e o Reino Unido tinham saído de dentro do Irã. O Irã é um país extremamente rico, é um país que tem petróleo também, tem grandes reservas de petróleo. No Oriente Médio é o segundo maior, né, a segunda maior reserva de petróleo, a primeira é a Arábia Saudita. Então, assim, teve vários motivos nessa guerra entre Irã e Iraque. E também, né, esses países, tanto esses países ocidentais quanto os países do Oriente Médio, tinham medo, né, de que essa revolução do Irã acontecesse também em outros países do Oriente Médio e eles perdessem a influência, né, que eles tinham ali naquela região. Tanto é que os países, né, alguns países árabes também apoiaram o Iraque aí, né, contra o Irã, que foi o Kuwait, e prestem atenção no que eu vou falar para vocês, o Kuwait apoiou financeiramente, né, com empréstimos o Iraque, e a Arábia Saudita também, né, com empréstimos. O porquê que eu tô falando para vocês prestarem atenção nessa questão do Kuwait? Porque 2 anos depois, tá, do fim da guerra contra o Irã, o Iraque invade o Kuwait, tá? E é a segunda guerra que eu vou falar para vocês, que é a Guerra do Golfo. Mas, o que aconteceu? Então, né, quais foram as consequências aí, né, entre essa guerra Irã-Iraque? Só para a gente finalizar essa parte aqui. As consequências, né, da guerra Irã-Iraque entre 1980 e 1988, no entanto, né, agravaram as tensões do cenário geopolítico do Oriente Médio, durando décadas, tá? Provocando os seguintes conflitos subsequentes. Então, essa guerra, ela foi o início, né, essa guerra Irã-Iraque foi o início da tensão geopolítica ali, né, na parte do Oriente Médio. Então, essa guerra seguinte, que foi a Guerra do Golfo, de 1990 a 1991, ela aconteceu porque o Iraque invadiu o Kuwait. Só que aí, vamos tentar retomar o seguinte, o Kuwait era aliado do Iraque contra o Irã, emprestou até dinheiro. Então, quais foram os motivos que levaram à Guerra do Golfo de 1990 a 1991? Então, vamos lá. A gente precisa pontuar algumas coisas. Por exemplo, vocês observaram aqui que a guerra, né, do Irã e do Iraque acabou em 88. E Saddam Hussein invadiu o Kuwait em 1990. Então, isso quer dizer o quê? Que
o Iraque, ele estava muito quebrado financeiramente. Então, ele estava com muitas dificuldades financeiras e resolveu invadir o Kuwait para ter uma expansão territorial, para pegar as reservas de petróleo do Kuwait, tá? E também porque o Kuwait estava cobrando as dívidas, né, de empréstimos que ele tinha feito para o Iraque contra a guerra do Irã. Então, esses foram os motivos, tá? Alguns dos motivos que fizeram Saddam Hussein invadir o Kuwait. Só que mais do que isso, o Saddam Hussein, ele acusava, né, o governo kuwaitiano de diminuir o preço do petróleo, porque, como eu falei para vocês na aula sobre economia, esses países do Oriente Médio, a maior parte deles, né, uma grande parte deles, tem a base da economia voltada para o petróleo. E o Saddam Hussein, ele acusava que o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos estavam diminuindo o valor do barril do petróleo. Então, esses foram alguns motivos para o Saddam Hussein enviar as tropas iraquianas para invadirem o Kuwait, tá? Então, em 1990, Saddam Hussein ordenou, né, que tropas iraquianas invadissem o Kuwait, país vizinho também rico em fontes de petróleo. Só que o que Saddam Hussein não esperava era que os Estados Unidos ficassem contra essa invasão, porque os Estados Unidos era aliado do Iraque, como vocês viram, né? Só que os Estados Unidos, eles jamais iam aceitar que um país como o Iraque ficasse com uma reserva de petróleo tão grande, porque a partir do momento que o Iraque invadisse o Kuwait, ele ia ficar com uma grande parte do petróleo do Oriente Médio. Então, isso, né, gerou uma instabilidade entre os aliados aí. E aí, os Estados Unidos, né, ao perceberem que seu ex-aliado havia se tornado uma ameaça, enviaram tropas ao Oriente Médio para derrubar Saddam Hussein e garantir a estabilidade na região, tá? Assim, né, como a produção de petróleo. Outros países também apoiaram, né, as tropas estadunidenses, né, contra o Iraque, tá? E fizeram com que as tropas iraquianas se retirassem do Kuwait. Só, gente, que antes disso, né, a ONU enviou alguns avisos para a retirada, tá, do Iraque do Kuwait, só que todos eles foram negados e ignorados. Então, depois das tentativas da ONU, os Estados Unidos invade, né, o Iraque para retirar as tropas iraquianas de dentro do Kuwait. O que funcionou. Só que, a partir do momento que as tropas iraquianas estavam saindo, tá, do Kuwait, eles não saíram antes de incendiarem os poços de petróleo e gás natural, né, causando aí uma crise na produção e no aumento do preço do petróleo, tá, no mercado internacional. Fora as questões ambientais, né, gente? O Kuwait, ele perdeu muito dinheiro com isso e também houve um grande problema ambiental ali, né, no Golfo Pérsico, tá? Então, todos esses eventos, né, fez com que o Iraque perdesse os aliados, tá? O Iraque sofreu embargos econômicos, só que Saddam Hussein continuou permanecendo no poder, ou seja, o Saddam Hussein, né, permaneceu no poder. Então, os Estados Unidos, ele conseguiu retirar, né, as tropas iraquianas do Kuwait, só que ficou esse sentimento de dever não cumprido, né, de que ele deixou o Saddam Hussein, né, permanecer no poder. Então, ficou como se a atividade não tivesse sido completa, tá? E aí, pessoal, essa guerra do Golfo aqui, esqueci de falar isso para vocês. O presidente dos Estados Unidos na época era o George W. Bush pai, era o pai, tá? Na época aqui de 1990. Já na outra guerra, né, que foi em 2003, já era o filho, tá? Era o George Bush filho. Então, que acontece? A guerra, né, acabou em 1991, só que o Saddam Hussein continuou no poder, como vocês viram aqui. Em 2003, tá, o Saddam Hussein ele foi acusado, né, pelos Estados Unidos de produzir armas químicas. Só que aí, gente, isso daqui foi meio que um pretexto, né, para os Estados Unidos invadir o Iraque de novo. Porque, embora, né, os Estados Unidos tenham alegado que
o Iraque estava, né, fazendo essas armas químicas e biológicas, isso nunca foi comprovado. Até porque a ONU foi lá, verificou se realmente estava acontecendo, não achou nada, tá? E aí, os Estados Unidos invadiu o Iraque, tá, em 2003, sem o aval da ONU. Ele desobedeceu a ordem da ONU e invadiu, tá, o Iraque em 2003 para pegar mesmo e caçar o Saddam Hussein, tá? Então, os Estados Unidos, né, eles invadiram o Iraque, tá? Acompanhados aí, né, com operações de bombardeio que vitimaram, né, mais ou menos aí 30 mil civis, tá? O Saddam Hussein, ele foi deposto, tá? E em 2006 ele foi a julgamento internacional e condenado à morte. Só que, como eu falei para vocês, esqueci de falar uma coisa para vocês. O porquê, né? O porquê que desencadeou essa guerra e essa invasão do Iraque. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente tem que voltar na história um pouquinho. Em 2001, aconteceu o que nos Estados Unidos, gente? Aconteceu um ataque terrorista, tá? Que foi aquele ataque terrorista que derrubou, né, as duas torres gêmeas lá em Nova York, que era o World Trade Center, né? E aí, gente, depois desse ataque terrorista nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele começou uma campanha antiterrorista. Então, um dos motivos também, né, dos Estados Unidos invadirem o Iraque, né, foi o pretexto de que Saddam Hussein ele estaria aliado com grupos terroristas também, tá? Além dele falar isso, né, que ele estava aliado com grupos terroristas, essa política, né, antiterrorista, os Estados Unidos, né, invadiu porque, de acordo com a CIA, né, que é a Companhia de Inteligência dos Estados Unidos, o Iraque estava produzindo armas químicas, tá, e biológicas dentro do Iraque. E aí, com esses, né, vários motivos que eles tinham, eles começaram a invadir, né, eles invadiram o Iraque buscando essas armas aí e tentando retirar o Saddam Hussein do poder, tá? Porque, de acordo com eles, o Saddam Hussein estava aliado também a grupos terroristas. Então, ele, de acordo com os Estados Unidos, isso poderia, né, afetar ainda mais as questões nos países ocidentais, tá? Porque esses grupos terroristas, né, eles visam muito esses países ocidentais também, principalmente os Estados Unidos, tá? Então, com esse pretexto, né, eles começaram o bombardeio, que vitimou, né, mais de 30 mil civis. O Saddam Hussein ele foi, né, deposto e em 2006 ele foi a julgamento internacional e condenado à morte. As forças, né, dos Estados Unidos eles permaneceram dentro do Iraque até 2011 e deixaram o país, né, em uma situação caótica e repleto, né, de conflitos internos. Então, gente, os Estados Unidos ele continuou dentro do Iraque para tentar, né, manter ali digamos assim, o controle, tá, do país. Só que em 2011 eles já tinham gastado muito dinheiro com essa guerra do Iraque, então eles decidiram se retirar. Só que o país ele estava completamente destruído, ele estava um caos. E mais do que destruído, o país ele vivia, né, várias guerras civis dentro, tá? Guerras civis entre grupos aí de sunitas e xiitas, porque são duas vertentes, duas linhas de pensamentos completamente diferentes, grupos separatistas curdos, porque como eu falei para vocês, os curdos, eles são uma nação sem um território, sem um estado, então eles vivem em vários, né, países ali do Oriente Médio. Então, mais do que isso, também, né, tinha esse grupo terrorista que é chamado de Daesh, que ele é mais conhecido como Estado Islâmico, que também, né, começou vários conflitos dentro do Iraque. Então, depois, né, da saída do Saddam Hussein, o Iraque, né, ele, depois dessa guerra, né, na verdade, o Iraque virou um caos, tá? Então, os Estados Unidos, ele retirou, né, o ditador do poder e tudo, só que o país ele ficou arrasado, né? O Iraque hoje é um caos. Até hoje tem muitos conflitos, né, entre esses vários grupos diferentes dentro do Iraque. Bom, pessoal,
aqui, ó, dá para vocês observarem, né, que, como eu falei para vocês, né, o Saddam Hussein, ele era um ditador, e aqui tem uma imagem, né, dos soldados estadunidenses derrubando aí né, a estátua do Saddam Hussein, tá? Na capital aí, né, que é Bagdá, tá? Bom, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para a gente esclarecer na próxima aula, tá bom?